ter ajudado a essa centralização excessiva, o que, lógico, acaba contribuindo para um processo de corrupção? O problema é o seguinte, a estruturação da secretaria também depende de quem corre atrás, certo? A gente conseguiu estruturar a CEPLAN, pelo menos na parte de equipamento, para trazer para uma situação de realidade que a gente pudesse começar a atender. Falta pessoal? Falta pessoal. Hoje falta alguma coisa de estrutura? Falta, porque com a melhoria da qualidade do que você faz, você é mais solicitado. Fichas de informação é um negócio que a gente teve um aumento de 30% na demanda. Não foi só o mercado, tá? O que houve? Houve uma melhora no atendimento, tá? Agora, o que acontece? Concurso público é um problema que está acontecendo na prefeitura inteira, certo? Secretaria de Infraestrutura, amanhã o senhor vai colher o depoimento do Dr. Osmar, ele sofre do mesmo problema. Hoje nós temos um técnico, certo, que analisa a drenagem no município, o doutor Atelmo. Agora ele tem uma outra pessoa trabalhando com ela. Quer dizer, é impraticável. Eu não posso viver de uma pessoa cuidando da cidade inteira, certo? Não dá para centralizar. O que a gente está procurando fazer, como eu coloquei, tudo que a gente faz na secretaria, a gente tenta ter isso socializado, de formas a que, se eu não estiver presente, as pessoas que estão lá conseguem conduzir o barco. Não posso centralizar, não. A pior coisa que pode existir é o seguinte, não, então, enquanto estava o secretário A ou o secretário B, a coisa funciona, saiu, não funciona? Não pode ser assim, a coisa tem que funcionar De maneira perene. De maneira perene. O secretário tem que ser um gestor que vai cuidar das políticas e das coisas, como fazer, mas a estrutura diária ela tem que funcionar normal. Isso está faltando gente. Eu tenho uma carência de gente no departamento de cadastro, certo? Nós estamos fazendo a digitalização dos dados para colocar no banco de dados eletrônico, certo? E o que acontece? Nós digitalizamos 700 mil fichas de coisa. Então, o que isso vai acontecer? Hoje, se solicitar algumas informações de ficha de informação, isso está mais rápido. Mas em determinadas situações está mais lento, por quê? Porque o processo de digitalização eu estou fazendo com o próprio pessoal que atende público. Eu não tenho gente a mais, eu não tenho um plus de gente que eu precisaria ter. Então, isso realmente causa problema para a gente. Secretário, se hoje eu precisar de uma cópia do quarteirão, por exemplo, onde minha casa está localizada, quero fazer uma reforma, perdi a planta lá de casa e preciso obrigatoriamente da planta que está arquivada na Prefeitura de Campinas. Como que é feito isso hoje? Não, aí a segunda via de planta, de processo já feito, qual que é? Isso aí está no arquivo geral da Prefeitura, na administração, é requisitado o processo para tirar a cópia para poder fornecer ao cidadão. A localização desse processo, quer dizer, a conta vem para a CEPLAN, em termos da reclamação, o senhor vai ficar injuriado com a CEPLAN. Mas, na verdade, eu tenho que localizar o processo na Rua São Carlos, no arquivo da Prefeitura. Então, é uma coisa que é... por isso que demora. É por isso que demora. Alguns processos são por coisa. Alguns processos das plantas de quarteirão, uma informação sobre um loteamento sobre um quarteirão, se já tiver na parte que já conseguiu jogar no arquivo do banco de dados, eu consigo te atender rapidamente. Se não tiver, eu vou ter que buscar na parte que não está informatizada ainda, ou que está em digitalização, que isso é o pior, tá? Por quê? Porque ela está numa empresa que foi contratada para fazer a vetorização dessas plantas, para poder lhe atender. Então, isso realmente hoje é um desconforto para o cidadão. Mas é no sentido do quê? De você ter uma informação online. Quer dizer, a ficha de informação, que é um documento que é necessário para aprovação, hoje o técnico da CEMURB consegue, da mesa dele, checar se a ficha que foi apresentada para ele é falsa ou verdadeira. Ele tem acesso ao banco de dados. E mais, antigamente a ficha de informação era entregue, feita pela secretaria e passava para suas mãos. Inclusive com um certo descuido, em alguns casos, do próprio emissor da ficha, de corrigir com corretor ortográfico a ficha, o que é um perigo. Qualquer documento desse, ele não pode ter rasura, tá? Lógico. Mas era um costume. Então, hoje isso não existe mais. E a ficha que lhe é entregue, ela fica armazenada no banco de dados da IMA, perenemente, até perder sua validade. Ela perde a validade em 6 meses. Então, se amanhã, ou se daqui a 5 meses e 29 dias, essa ficha for apresentada, há acesso.
para saber se essa ficha foi adulterada. Porque eu estou mandando um arquivo, lógico que em informática o senhor consegue falsificar uma ficha se for mal intencionado. Então, isso existe, o banco de dados da ficha que está lá. A ficha que eu te dei foi essa, a ficha que você me apresentou foi essa. Anula-se. E aí toma essas providências administrativas que tiver que tomar. Secretário, um outro assunto também que a gente tem que discutir aqui é essa comissão, ela está analisando uma série de contratos da Sanasa, uma série de repasses de recursos da Sanasa para entidades, contratos, enfim. E nós tivemos conhecimento de que foi repassado 17 milhões de reais da Sanasa para a Prefeitura, especificamente para a Secretaria de Planejamento, para que fosse feito um projeto de georreferenciamento na cidade, inclusive até para abastecer de forma digitalizada um banco de dados, para que se tivesse de maneira digital todo esse cadastro de processo, inclusive o cadastro georreferencial da cidade, onde você pudesse levantar ali um quarteirão, uma gleba, uma área, de uma maneira mais fácil, né? Sem precisar ir lá no arquivo, pegar o mapa em papel que foi feito 40, 50 anos atrás, enfim. E isso é uma realidade hoje em inúmeros municípios, inclusive de porte menor de Campinas. Curitiba, por exemplo, a gente sempre cita como exemplo Curitiba, mas isso já é prática em cidades como São Paulo, inclusive em algumas. Então, primeiro, esses recursos vieram para a Secretaria? Não, esses recursos foram administrados diretamente pela Sanasa, que era quem foi determinado naquele momento. Isso daí ocorreu antes até de eu ser nomeado secretário, e escolheu-se que a Sanasa conduziria o processo do geoprocessamento. A CEPLAN, ela simplesmente participou da especificação de algumas partes do coisa que lhe competiam, no caso, o cadastro físico e territorial, que a gente estava operacionalizando em teste com o CPQD para colocar em essas fichas informatizadas, digitalizadas que eu falei, e elas estão indo para esse cadastro. E a ideia o que é? Integrar o cadastro nosso com o cadastro das finanças. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso. Como que funcionou, então, esse convênio? A Prefeitura, porque eu me lembro que foi, na primeira gestão do prefeito Hélio, ele deu uma entrevista, foi uma reportagem que Campinas estaria na vanguarda com relação ao georreferenciamento, geoprocessamento. E depois o assunto ficou esquecido, os problemas na secretaria com relação a consultas e tudo mais estão aí, que é esses que... E aí depois veio à tona de que esse dinheiro que a Sanasa deveria investir nisso acabou parado. Queria que o senhor fizesse um histórico disso e em que ponto que está esse projeto hoje. Olha, eu não tenho conhecimento da tratativa e do caminhamento desta contratação, porque essa contratação ela não foi feita, como eu falei, pela CEPLAN. Passou-se a especificação, ela em parte foi atendida, certo? No que tange a aerofoto e coisa, o que tem atende a determinadas secretarias, não atende a necessidade de planejamento, urbanismo e infraestrutura. Por quê? Pelo grau de acuidade da planta, quer dizer, eu não consigo tomar medidas acima de uma determinada escala. Ela serve para o SIG-SEG, que é a integração dos dados das secretarias, porque eu preciso locar um ponto determinado para saber onde eu tenho as unidades de saúde, a abrangência dela, quer dizer, o grau de precisão que eu preciso é menor. Agora, a hora que eu tenho um lote com uma determinada dimensão, a precisão que eu tenho que ter é muito maior, tá? Porque senão essa planta não me serve tecnicamente. Então, isso está sendo buscado agora, a complementação. Como que vai ser feito isso contratualmente, eu não tenho conhecimento, mesmo porque não está afeta a minha secretaria. O que está afeta é a utilização como usuário do sistema. E esse cadastro está sendo construído de acordo com o que a gente está preparando os dados para internalizar. Então, a partir daí, uma vez aprovado, deixa de haver aquele lapso de tempo entre que a CEMURB aprove, a CEPLAN registre no cadastro e a Finanças fique sabendo. Isso passa a ser automático. Esse é o caminho que está construído, ele está em implantação. Evidentemente, eu não posso parar determinadas atividades, então, neste momento, o senhor tem alguns momentos em que a qualidade até fica pior do que deveria ser. Mas o trabalho ele está em fase final de implementação. Estão sendo feitos alguns testes e alguns ajustes.
E o senhor tem ideia de quando que Campinas vai poder contar? Mas o senhor disse que também nesse trabalho não vai se ter conseguir se apurar de uma maneira clara e precisa. Está se buscando. A Secretaria de Governo está buscando uma forma da gente ter o voo, e a partir daí, toda a estrutura do banco de dados que está construída, ela atende. Eu tenho hoje uma figura que tem um determinado grau de acuidade embaixo, então para algumas coisas ela não serve. Mas como todos os códigos, todas as informações, elas estão georreferenciadas por coordenadas, eu consigo substituir essa planta de baixo e passar a usar a nova. Então não é que o trabalho está totalmente perdido, quer dizer, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de informação técnica. A planta de fundo que tem hoje é uma planta de satélite, então ela tem um determinado grau de precisão. A gente precisa de uma planta de restituição ortográfica mesmo, de aerofoto. É isso que a gente está tentando construir agora. Vai precisar de uma nova... Não foi feito o voo. O último voo de Campinas, quer dizer, encosta a cadeira ali, porque senão o senhor cai de costa, é de 82. Quer dizer, então tudo que acontece pós-Anhanguera, a gente trabalha com um voo que não foi restituído da Sanasa em 2005. E foi feito para a finalidade da Sanasa, não tem nada a ver com esse trabalho do GEL, tá? Mas as finanças também faz o voo. Ela faz... Não, a finanças não tem voo. Finança não tem voo. A última informação que tem... de IPTU, cobrança de IPTU, metro ela quadrado. é feita por fiscalização direta, o que também sobrecarrega... A foto aerofotogramétrica, não é essa que é... É o que a gente está buscando fazer. E o senhor sabe se esses recursos foram totalmente empregados nesse projeto? Não sei. Existe uma auditoria em andamento sobre esse processo também. Existe já uma auditoria? Existe uma auditoria na Prefeitura em andamento. Quando que ela foi instaurada, o senhor se recorda? Eu não sei. Para verificar... Para verificar o contrato. Inclusive, que foi feito diretamente pela Sanasa. Foi feito pela Sanasa. A Secretaria... Com um convênio com a Prefeitura, mas a Prefeitura aí, gabinete do prefeito. Né? Uma questão aí que a dúvida que se coloca é o seguinte: qual que foi a justificativa para embasar a contratação da CPQD no desenvolvimento lá do aplicativo? Se eu não me engano, o aplicativo se chama CFTA. O senhor tem noção do por que se embasa? Porque uma coisa é a Sanasa contratar. Sim. Mas outra coisa é a Secretaria passar quais são as necessidades da Secretaria. A CEPLAN ela tem uma solicitação de que se faça um aerofoto, uma restituição e a construção desse cadastro. É um trabalho que foi colocado, isso no tempo do secretário Márcio, tá? A necessidade. Isso daí deveria ser Isso foi contratado na época do 2006. 2006. Tá? Isso deveria ter sido conduzido pela CEPLAN. A partir de um determinado momento, nós técnicos, né? Porque ficamos sabendo que isso estava sendo desenvolvido pela Sanasa. O senhor chegou a questionar alguém na ocasião sobre esse trabalho que estava sendo feito? A doutora Roseli, por exemplo, o prefeito Hélio? Não, nem tinha acesso. O senhor sabe, agora, esse convênio que foi firmado com a CPQD, então foi feito diretamente pela Sanasa? Foi feito pela administração. Eu não sei afirmar para o senhor quem... Mas a revelia da Secretaria de... O planejamento só foi consultado em alguns aspectos da parte do cadastro. E aí, é uma crítica pessoal. O que acontece? Eu não consigo construir uma situação dessa ouvindo isoladamente cada secretaria. Eu teria que ouvir conjuntamente. Tá? Porque senão eu vou construir 19 cadastros diferentes. E é justamente o que a gente não quer. O cadastro tem que ser unificado. Secretário, eu tenho determinadas necessidades, eu coloco as necessidades e o que a CEPLAN tem que ver? A CEPLAN tem que ver cadastro físico, quer dizer, se existe a gleba, ou o terreno, ou o lote, se ele está parcelado, se ele existe. Quem é o proprietário? A partir daí, entra um outro link, se tem construção, se não tem construção, tudo isso fica registrado, quer dizer, eu tenho a informação, é uma ficha da CEPLAN. Agregada a essa, e como é que é a chave de vinculação? É o código cartográfico, quer dizer, que dá exatamente aquele lote que ele passou a ter, vamos dizer assim, um RG. Tá? A Finanças vai e diz, não, ali tem uma casa que eu estou lançando imposto de tanto.
E pode até registrar os outros dados que são, se o cara está pagando, se não está pagando, as ações que tem em cima, tudo mais. A saúde vai ter um cadastro de um próprio público, onde ela tem uma unidade de saúde. Então, ela pega o registro de um próprio proprietário, Prefeitura de Campinas, está doado para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde sabe que ali tem um posto de saúde. A partir daí, as outras informações ela recheia. Isso é o que está sendo preconizado. E é um programa tudo de maneira digitalizada, onde se poderia, através de uma consulta, através do sistema... A ideia o que é? Que é o que a gente conseguiu fazer no sistema de ficha de informação. O Porta Aberta do Campo Grande, ele fornece ficha de informação lá. O cara não precisa vir na CEPLAN mais. Certo. O Domasa, lá de Souzas, ele fornece ficha de informação lá. O cara não precisa vir no centro. Que é justamente servir o cidadão, que acho que é a função do serviço público. Mas, secretário, diante dessa coisa obsoleta que existe hoje na administração, então, que esse último levantamento que o senhor disse foi feito em 82, a gente pode dizer, então, que a Secretaria de Planejamento hoje não tem um levantamento real da situação da cidade em termos de... Nós temos uma planta, como eu te falei, eu não tenho restituição que eu possa dispensar levantamento topográfico. O que é? Levantamento topográfico é quando você vai fazer a aprovação numa determinada gleba, aí eu tenho as dimensões exatas de altimetria de tudo. Eu tenho uma foto aérea sobre a qual eu lanço as diretrizes e na qual eu consigo compatibilizar todas as informações cadastrais que eu tenho. Então, evidentemente, se eu fosse me socorrer somente da planta de 82, eu não teria a função de existir a secretaria. Quer dizer, então, a gente, na falta de outro elemento melhor, a gente utilizou uma planta que não foi feita a restituição. Tá? Certo. Eu preciso da informação da restituição para melhorar a qualidade, para tornar mais ágil essa qualidade. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer, sem errar, que a Secretaria de Planejamento hoje não tem os dados atualizados do que acontece na cidade de Campinas em termos de localização de próprios, de infraestrutura construída. Tem. Esse cadastro a gente digitalizou agora, dentro do CFTA. O que eu não tenho é a espacialização visual disso na planta. Tá? Eu tenho uma espacialização aproximada. Tá? A gente gostaria de uma cuidade maior. O senhor sabe se esse aplicativo, o CFTA, se ele já foi aplicado em alguma outra cidade, se tem experiência? Eu não tenho conhecimento, me parece que Campinas é a primeira, mas eu não gostaria de afirmar isso, porque eu não tenho certeza. E qual que é a visão do senhor sobre esse aplicativo? O senhor acredita que... Ele precisa de algumas coisas para a gente poder integrá-lo com o cadastro das finanças, e ele atende na parte cadastral. Como banco de dados, ele é excelente. A espacialização a gente ainda não foi testada, ela está em desenvolvimento pela CPQD e ainda não foi entregue para a Prefeitura. Agora, é um pouco temerário se investir 17 milhões de reais num aplicativo que não tem experiência, se ele já foi, se deu certo em outras cidades, ou se funcionou efetivamente em outras cidades, porque tem várias cidades no Brasil que já dispõem desse tipo de serviço. Não tem. Os serviços, eles são desenvolvidos, customizados, como se costuma falar, para cada cidade, atendendo suas necessidades e sua forma de trabalho. Se é adequado ou não a contratação, eu não consigo afirmar, tá certo? Agora, porque deve ter havido alguma exigência de capacitação para que se desenvolva isso. O senhor sabe qual foi o custo total do desenvolvimento dele? Não sei. Não sei porque, ou como eu falei, pago, isso não afeta a minha pasta. Mas, por exemplo, o sistema não está funcionando. Aí vocês informavam isso ao ordenador de despesa, a Sanasa, por exemplo? Nós informamos à administração, né? E nós estamos em contato com a IMA, que é o CPQD, está passando as informações para a IMA para poder ser homologado esse cadastro, tá? E, a partir daí, nós estamos fazendo os testes de utilização, para poder homologar ou não o CFTA. Agora, ele está funcionando... Como usuários. O sistema está sendo aplicado, como o senhor disse, está em processo de implantação desde 2006.
Nós já estamos em 2012. Não havia um prazo de início, um prazo de término para... Porque esse 2006, 2007, que 2006 2008, 2009... começou o processo, né? Quer dizer, até contratação e tudo mais, eu não tenho conhecimento de como que isso aconteceu. No primeiro lugar foi feito o levantamento das necessidades, o desenvolvimento do plano, e nesse momento a gente já está fazendo testes com isso há 1 ano. Tá? Ajustando e... Porque o que acontece? A hora que eu tenho vários cadastros na prefeitura, o que a gente está fazendo é suprimir registros que estejam duplicados, porque como vem uma origem, CEPLAN, uma origem, finanças, uma origem, informações de consumo da Sanasa, a gente tem que depurar esses dados para não lançar dados falsos, para não ter duplicação de dados por inconsistência em algum desses cadastros. Então, esse é um trabalho que ele é complicado. Mas é um tempo excessivamente longo, né, secretário? Aí 2006... aí a gente volta a correr atrás do rabo com aquela questão. A própria prefeitura não dá resposta porque ela não tem equipe. O grupo do DDC que faz a checagem desse cadastro é o mesmo grupo que atende a ficha de informação, é o mesmo grupo que atende ao senhor que vai pedir a segunda via da sua plano. É complicado. Mas olha, secretário, hoje nós estamos após 6 anos do início de implantação do programa, né, de início de implantação do sistema. O que nós temos de efetivo hoje que ele já está funcionando? Eu tenho o cadastro já checado com uma série de coisas. Ele tem que desenvolver a interligação para que a parte de cadastro ela fique automatizada. A cadastro não o de planta. A parte de banco de dados ela está em fase final de homologação. Mas a população hoje, ou mesmo até para os funcionários que trabalham no CEPLAN, não houve nenhum avanço do ponto de vista operacional, né? Porque se as fichas... Não, algumas coisas já estão... Para consulta de fichas... Para consulta de fichas eu já estou informatizado. O senhor já consegue? Já consigo utilizar. Para consulta de diretrizes também? Para consulta de diretrizes ainda não, aí é a parte espacial. É essa integração que falta. Por isso aí eu preciso do voo, para eu poder lançar. Agora, o que a gente tem? Dentro daquela foto aérea que nós trabalhamos no planejamento, no departamento de planejamento, que é o outro departamento, nós temos todos as diretrizes geolocalizadas naqueles pontos. Então, a gente utiliza. O que falta é integrar os dois sistemas, que é possível fazê-lo. À medida que eu tenho uma planta melhor, é só trocar, porque elas estão todas vetorizadas. Não é que seja um trabalho que eu vou jogar fora, eu vou ter que começar. Eu tendo uma planta nova, eu troco a minha planta de baixo e seria como se fossem camadas transparentes que eu colocasse por cima. Então, isso está absolutamente conforme. Só para eu entender, não sei se o senhor vai conseguir responder também, porque o senhor não é o gestor do ordenador de despesa, é a Sanasa. Mas, com certeza, o convênio com o CPQD foi feito sem licitação, e aí o CPQD contratou uma empresa para desenvolver o CFTA. Ou foi o próprio CPQD que desenvolveu? Eu não sei responder. Eu não conheço intrinsecamente a ação, mas acho que foi o próprio CPQD. Mas eu prefiro deixar em aberto, porque eu não tenho conhecimento específico. E eles não disponibilizam pessoal para também estarem acompanhando o trabalho na secretaria, para até entender como é que funciona isso? Não. É todo o pessoal da secretaria que tem que fazer? É o pessoal da secretaria que está desenvolvendo. Eu tenho um pessoal que está dedicado exclusivamente a isso. Nós vimos numa matéria de jornal que saiu há poucos dias, secretário, que tem, inclusive eu acho que foi a mesma matéria que nós tivemos conhecimento desse convênio, que lá no DIDC tem milhares de protocolos parados esperando para serem digitalizados. Segundo os funcionários, eu estou retratando até a matéria, todos por falta do sistema não ter sido entregue, falta de metodologia e procedimentos para o novo trabalho. Ou seja, qual que seria a explicação disso? A pessoa que está, o CPQD que está desenvolvendo o sistema, ou a empresa terceirizada que o CPQD contratou para desenvolver o sistema, não tem dado continuidade para
esclarecer a metodologia, os procedimentos para levar o trabalho adiante. Isso procede? Não, o que acontece é o seguinte, esses processos eu fiz, num determinado momento eu parei de utilizar a ficha papel e comecei a usar a ficha eletrônica, eu digitei. Alterar essas fichas, como que eu altero essas fichas? Tem uma determinada área, essa área foi dividida em 3 lotes, essa informação é feita pelo urbanismo. Eu vou ter que cadastrar que aquele lote passou a ser 3, então ele vai ganhar 2 códigos. Essa atualização que a gente não está tendo perna para lançar. O que acontece? Eu tenho escassez de funcionários, porque esses funcionários desse setor estão sendo utilizados para verificar a vetorização das plantas que a gente está fazendo, tá? Então, é falta de pessoal que leva. Lógico, com o volume, como o senhor mesmo colocou, com o incremento que houve de aprovações da cidade, o que acontece? Você aumenta o abismo entre a... Mas a informação que nós temos também, secretário, é a seguinte: cada vez que tem que lançar uma informação diferente no sistema, que o sistema ele é muito frágil do ponto de vista, ou seja, são tantas variáveis, que o sistema, daí, se você precisa lançar uma informação diferenciada, tem que a empresa que desenvolveu o sistema voltar Não é o fato. O que acontece é a mesma reação que houve quanto à informatização da ficha de informação. Tá? A partir do momento que vocês pediram a ficha de informação, nem a própria pessoa, porque ela finaliza e deixa uma assinatura eletrônica naquilo que ela fez. A partir do momento que finalizou a ficha, você não altera. Se por acaso houver alguma coisa que exista uma falha nesse preenchimento, lógico que o contribuinte vai recorrer e a gente emite uma nova ficha cancelando aquela ficha aparece no sistema como cancelada e você faz a correção. Imagina como era precário uma folha de papel onde eu fizesse a anotação. E aí eu passava a borracha, eu passava branquinho. É isso que não agrada a alguns servidores, tá? A partir do momento que você torna isso... Porque o que acontece hoje? Todos os despachos, todas as coisas dos processos da secretaria, eles têm rastreabilidade. Então, sei lá, o secretário tem uma senha master, então ele consegue alterar o processo. Só que vai ficar registrado no sistema que no domingo, dia 2 de março, o secretário entrou no processo tal e mexeu. Então, o rabo está lá. Essa foi uma preocupação na construção do sistema. Então, certamente isso não agrada também a algumas pessoas. Certo. Na medida... Deu para esclarecer. Na medida em que o sistema já está sendo implantado para toda a cidade, e isso tem causado esses causa um desconforto momentâneo, causa. Mas não seria, por exemplo, do ponto de vista leigo, né? Toda vez que você vai trocar, que você vai implantar um sistema diferenciado, não seria, ainda mais tendo em vista que em nenhuma outra cidade esse sistema foi colocado em funcionamento, não seria mais interessante fazer um projeto piloto para uma determinada região exclusiva? Isso em parte explica esse lapso de tempo a partir do momento que esse processo entrou na CEPLAN. Tá? Nós fizemos teste antes de optar por jogar todos os dados lá dentro. Nós fizemos testes com relação à segurança do sistema e tudo mais, até que nós homologamos o banco de dados. A partir daí, nós contratamos uma empresa para digitalizar, porque era impossível eu pegar 700 mil registros e com 4 funcionários digitalizar. A própria prefeitura teve que contratar uma empresa para digitalizar? A própria prefeitura contratou, porque isso não estava no escopo do que foi contratado. Tá? A situação fática foi essa. Então, eu tinha 700 mil registros que eu queria jogar lá para dentro. Então, além dos... Para, a partir daquele momento, eu não mais lançar a ficha papel e só lançar a ficha eletrônica. Então, hoje, se vier um loteamento para lançar, eu consigo lançar nesse cadastro eletrônico. Então, essa empresa foi contratada só para fazer os lançamentos, para abastecer o sistema. Para abastecer o sistema. Para ele poder funcionar. Agora, existe os processos estão parados? Os processos estão parados porque é um outro tipo de lançamento, que é o lançamento na planta digital, que esse daí ele está em andamento. Quer dizer, se eu estou atualizando e vetorizando essas coisas, eu não consigo atualizar enquanto eu estou mexendo. Senão ou seja, tem a atualização passada e tem a atualização em tempo real. Eu tenho um timing que eu tenho que fazer.
o melhor dos mundos vai ser a situação onde todo o sistema esteja implantado. Então, a partir daí, chegando um documento da Secretaria de Urbanismo, que é quem aprova, eu consigo registrar isso imediatamente. Neste momento, a gente está fazendo um banco de dados, inclusive para diminuir um pouquinho esse atraso, a gente está fazendo um banco de dados provisório para internalizar isso de uma vez, para não prejudicar o contribuinte. A empresa que foi contratada para fazer essa digitalização é a Inovação? É a Inovação. Ela que faz... Não, é a Diginotas. A Inovação está fazendo a vetorização do banco de dados, das plantas quarteirão, porque eu tenho as plantas quarteirão, algumas feitas na época do prefeito Orozimbo Maia, que estão lá ainda. E o arquivo meu não melhorou. É o material que eu tenho para trabalhar hoje. Então estão se utilizando plantas da época do prefeito Orozimbo Maia para... Sim, sem dúvida. A gente está trazendo. Agora, o que acontece? Isso traz problema? Não, porque o que tem nesta área é a área central da cidade, que ela não mudou. Tá? Fisicamente ela não mudou. Tá? A atualização ela vai passar a ser feita eletronicamente. A hora que eu tiver um novo voo, eu consigo colar essas plantas e manter as informações. Uma preocupação que a gente precisa ter com o cadastro é a seguinte: eu tenho que ter a informação do terreno, desde quando Barreto Leme abriu a Barão de Jaguara, até o último cara que comprou agora em 2012. Certo. Tá? Isso é uma das coisas que a gente procurou assegurar. Por isso, a dificuldade de você implementar esse sistema. Mas eu tenho que ter o histórico de todas as modificações que aconteceram naquela situação, inclusive de proprietário. Tá? O que era difícil de se fazer na fichinha datilografada. Mas não se deveria estar usando ainda a planta da época do Orozimbo Maia. Isso daí deveria estar atualizado. Tá. É só que o primeiro infeliz que teve a coragem de meter a mão e fazer isso foi esse aqui, que está aqui falando para o senhor. Porque até então sempre se falou, precisa fazer. Agora, então vamos fazer. Não dá para alegar para a cidade eternamente sempre esse passado. Não, a planta que eu tenho é antiga. Alguém precisa ter coragem de fazer. Vai causar desconforto? Vai. A gente procura mitigar os problemas, atender. É lógico que eu não posso deixar de olhar para quem está do outro lado do balcão. Eu tenho que atender da forma que eu puder. Mas é uma transição que acontece. Quando você implementa, que você passa de ter a emissão da carteira de habilitação, do datilografado para o eletrônico, na primeira mudança de carteira foi um caos para todo mundo. A gente não lembra porque já passou. A partir de agora, não. Mas o senhor não acha que a própria Secretaria de Planejamento deveria coordenar e pilotar todo esse processo para ver quem deveria ser contratado, de que maneira deveria ser contratado? Por exemplo, se a empresa não está desenvolvendo de forma a contento o serviço e os pagamentos estão sendo feitos pela Sanasa, porque nem essa informação o senhor consegue ter, de como é que está o desembolso dos valores com a compatibilidade da implantação do sistema. Porque se tem uma coisa... A gente só está certificando na CEPLAN a parte que lhe cabe, porque foi setorizado, como eu falei. Então, não posso saber o que está acontecendo. O senhor não sabe nem se eles já receberam tudo ou se não receberam? Não sei. Essa parte, efetivamente, não. Eu simplesmente... E, além disso... Eu certifico tecnicamente, quer dizer, eu não. Os gestores dentro da CEPLAN do sistema certificam tecnicamente o que deu do contrato do CPQD que nos cabe. Certo. A parte que nos E não estava no escopo do contrato, então, porque vocês tiveram que contratar duas empresas para fazer uma digitalização. Isso. E a outra não foi contemplado, embora tenha sido pedido na solicitação inicial, que a gente verificou que não foi contemplado. Isso gerou um custo também para o município de aproximadamente quanto? Só para a gente ter uma ideia do volume, além dos 17 milhões, quanto que isso pode ter gerado? O contrato da Diginota, se não me engano, é alguma coisa em torno de 180 e poucos mil. Contrato total? Contrato total de 700 mil registros. E o da Inovação? Da Inovação eu não tenho o número, mas é em torno de 300 e poucos mil. O senhor acredita que mais quanto tempo para o sistema estar podendo operar, funcionar e... Está dependendo desse ajuste da integração do sistema da finanças. Eles estimam um prazo de 2 meses. Isso está dependendo dessa integração que está fazendo. Então, a parte de banco de dados física, ela passa a acontecer. A parte
da planta, está se buscando uma substituição daquela planta. Pois isso daí está sendo buscado pelo secretário Alcides Munizuka. Certo. Relator. Queria fazer uma observação aqui, secretário. Esteve sentado aí nessa mesma cadeira do senhor, o ex-secretário Jarreta, que afirmou assim: não houve qualquer irregularidade na emissão de autorizações para obras e que tenha recebido propina para fazer vistas grossas à legislação. Pois nós convocamos o secretário Iabico e ele disse assim: os projetos habitacionais e comerciais foram aprovados sem a exigência de obras de drenagem, adequação do sistema viário e instalação de equipamentos públicos, desmentindo o que havia sido dito. Daí veio, com relação à afirmativa dele, que o senhor havia consentido e tomado conhecimento, agora vem o senhor e fala assim: não, esse homem mentiu, esse homem é mentiroso. Então é o mesmo modus operandi de agir. Ele vem, fala uma coisa e a gente chamou, não, isso não aconteceu. Agora eu estou fazendo essa observação para mostrar realmente esses dois comportamentos, né? Então fica claro que houve essa... Se o senhor me permite uma colocação, senhor relator, o servidor público, ele se manifesta nos autos dos processos, tá? Não dá para o senhor chegar para mim e dizer: não, você aprova isso aqui, não está aprovado. Sim. Então eu saio de lá, o Alair aprovou. Mas isso está bem claro. Desculpa. E esse é o trabalho também da comissão. Não, eu entendo, eu só estou esclarecendo, quer dizer, a situação que fica colocada. Quer dizer, é muito fácil, no momento que alguém questiona algum ato seu, o senhor dizer: não, mas o Alair autorizou, eu liberei. Não, por isso que na ocasião, inclusive, eu falei ao presidente, muito fácil, né? Doutor Arthur Orsi, que a gente poderia até fazer, na época, uma cariação do Iabico com o secretário, porque ele vem e fala que está tudo ok. Agora ele vem e fala isso. Então, para que fique bem claro, esse é o caminhar. Eu acho que o processo público ele tem que ser, primeiro, transparente. Então, todos os atos têm que estar registrados no processo. Se o contribuinte ou o interessado ou algum achar que algum ato daquele não está adequado, ele pode, a partir daí, esse ato estando registrado, fundamentado, ele solicitar a revisão do que o servidor público fez. Então, mas tudo acontece em processo, não acontece em... Eu passei a mão no celular, liguei para o senhor aprova aqui, tira a diretriz daqui, faz ali. Desculpa. Vamos... Agora, eu pergunto isso. Eu acho até, vereador Campos Filho, que nós temos até uma situação, de certa forma, consolidada. Em que sentido? O secretário Iabico não foi o primeiro, nem o único, pelo contrário, talvez não, o secretário Alair não vai ser o último, a contestar as afirmações feitas pelo... Eu acho que o secretário Alair... Ela consta dos autos da comissão de auditoria. Os caras analisaram folha por folha dos processos. E algumas coisas foram até já identificadas pelo promotor de urbanismo, certo? A comissão fez, então, uma apuração e verificou. Não existe forma de manifestação que não conste do processo, certo? O que existe em algumas intervenções da Secretaria de Planejamento, o que é? É você ir após... E aí, a solução de um problema que foi acompanhado por esta casa, porque nós estivemos aqui convocados, que fomos pela Comissão de Direito do Cidadão, a participação das secretarias, e minha até como engenheiro civil, foi no sentido de ver qual a melhor condição que eu poderia, eventualmente, consolidar na visão do quê? Caso, por exemplo, do Jambeiro, que é um dos mais... discutidos. Eu tenho mais de 4.000 pessoas, certo? E aí as suas famílias também, então você pode multiplicar isso por 3, 4, prejudicadas pela situação dos empreendimentos. Então, a busca, o que é? Existe possibilidade da gente regularizar isso, mediante algumas condições? Se identificado que existe, foram determinadas condições e discutida com as empresas essa solução. Discutidas também com a promotoria, para poder regularizar. Agora, isso aconteceu a posteriori, tá?
Quando foi identificado o problema, foi trazido para a solução, aí essa solução foi colegiada. Muitos dos empreendimentos, você pode dizer, bom, se está regularizando, então vocês não teriam problema para estar embargado. Se isso tivesse corrido um rito normal, provavelmente muitos daqueles empreendimentos poderiam ter sido aprovados. Se tivesse desde que você desse as condições necessárias da aprovação antes. Mas, por exemplo, secretário, é uma pergunta que eu vou reiterar para o senhor. A partir do momento que o senhor via um empreendimento como, por exemplo, do Extra, ali na Dom Pedro, que estava sendo construído e não tinha passado pela Secretaria de Planejamento, o senhor, naquele momento, de alguma forma, alertava alguém da administração, a doutora Roseli ou o prefeito Hélio? O senhor disse aqui que não cabe o senhor fazer auditoria em outra secretaria. Eu concordo, mas o senhor, naquele foi alertado, momento... tem alvará, acabou. Eu não posso ir além disso. Mas o senhor chegou a alertar Cheguei elas? a alertar. Tanto a doutora Roseli como o prefeito Hélio? Inclusive, porque a gente estava discutindo com a Artesp a construção de marginais da rodovia Campinas-Mogi e a interligação, que envolvia o próprio Extra. Em que época foi isso, aproximadamente, o senhor se recorda? Muito antes do embargo, né? Antes do embargo. E em 2009, aproximadamente, quando se começou a... E o que a doutora Roseli ou o prefeito disseram na época? Não, a colocação foi feita para a própria Secretaria do Urbanismo. Eu não podia, naquele momento, estar julgando a pessoa. Então, Mas o senhor chegou a alertar o prefeito também sobre isso? Não, prefeito não. Prefeito não. Ou a doutora Roseli? Também não. Não, porque não era o... Não caberia a ela, caberia a Secretaria do Urbanismo verificar se estava. Se a obra está regular. Então foi feito esse alerta, esse sinal à Secretaria do Urbanismo. Sim, mas existiu o alvará. Agora, o que foi constatado após pela sindicância, tá? Que foi dado, inclusive, certificado de conclusão de obra. Isso sem a implantação de diretrizes, me desculpe, é impossível, tá? Aí houve uma falha processual. O secretário Neste caso em particular, houve uma falha. O secretário nunca poderia ter dado... Como é que o senhor vai certificar uma conclusão de obra se o senhor não tem acesso? Não precisa ser técnico para concluir isso. É uma aberração do ponto de vista... É uma falha administrativa grave. Eu perguntei isso, secretário, porque, não sei, o senhor deve ter tomado conhecimento na ocasião, sobre a aplicação de duas ordens de serviço do secretário na época com relação à telefonia celular, das antenas, a colocação das antenas celulares. Inclusive tinha uma lei, existe uma lei. Então, não sei como é que o senhor faz uma avaliação disso, você colocar essas duas ordens de serviço e, de repente, a gente vê, urbanisticamente falando, a cidade totalmente tomada aí por antenas celulares. E como é que o senhor viu essa... O problema da lei de antenas celulares é um problema complexo, tá? Eu, pessoalmente, quando da elaboração dessa lei, lá em 2003, entendia que a parte de consulta à vizinhança, ela ia acabar dando no que deu. Isso foi alertado, não foi ouvido, a CEPLAN, mais uma vez, não foi ouvida. E a partir daí, o que acontece? A hora que você faz uma exigência quanto à potência emitida e quanto a algumas condições para a implantação e que seja uma aberração, o que acontece? Você, com mandato de segurança, consegue obrigar a prefeitura a te dar licença ou a questionar a validade daquela lei. Foi ótimo, porque a Anatel dá um determinado índice de potência máxima. Você estabelece um índice aqui absurdamente maior, baseado num suposto preceito da prevenção, de não sei o que faz? Você questiona isso judicialmente e ganha a competência federal. Então, aí o que acontece? Você abre a porta para fazer coisa inadequada. Mas justificava as duas ordens de serviço? Eu não tenho conhecimento das ordens de serviço, em particular. Muito bem, eu falo porque isso. A parte de antenas, o que é? Ela é uma instalação de equipamentos. É um alvará muito simplificado, que certamente esse não passa nem pelo nosso cadastro. Eu não tenho o cadastro das antenas. Porque, na verdade... Só um segundinho, vereador. Eu queria registrar a presença também do vereador Seba Torres. Aqui, vereador Seba, o senhor fica
O senhor fica à vontade, quiser participar aqui dos trabalhos da comissão. Também o vereador Eliel passou por aqui e estamos registrando a presença dele. Pois não, relator, pode... Então, eu queria só fazer a observação que o desembargador em São Paulo, ele colocou como inconstitucional apenas o item 10 daquela lei, que era a consulta popular, que depois nós estamos estudando agora o impacto de vizinhança. Mas o que estranhou é que nós tínhamos os itens que poderiam ser levados em consideração, como desvalorização patrimonial, porque na verdade porque essa lei inclusive é de minha autoria, na verdade eu nem coloquei na lei a emissão de raios, porque eu já sabia dessa vulnerabilidade que existe quando você vai discutir isso, mas nós colocamos o compartilhamento, o distanciamento, né, a desvalorização de patrimônio, quem mora ali, uma antena ao lado, vai desvalorizar quem vai bancar isso. Enfim, abriu-se uma moleque muito grande e deu no que deu. Então, por isso que eu pedi o conceito do senhor a respeito das instalações. Eu acho que o estudo de impacto de vizinhança, ele é uma peça técnica que é importante, que a gente precisa introduzir nas análises, especialmente de equipamentos desse tipo. Porque, evidentemente, ele causa um impacto e como é que isso vai ser compensado. E existe forma de mitigar? É muito a imagem do licenciamento ambiental, quer dizer, tudo bem, eu posso fazer alguma coisa, que impacto que eu vou causar na vizinhança? É possível mitigar? Se é possível mitigar, é possível licenciar. Se não é possível mitigar, eu não devo... O senhor faria as duas liberar. ordens de serviço que ele fez? Para ser muito honesto com Vossa Excelência, eu não tenho nem conhecimento do teor da ordem de serviço integralmente. Eu não... Até porque não me é afeto, eu não poderia afirmar para o senhor que... Com relação à questão de planejamento urbano, porque cabe ao município legislar, não cabe ao município legislar sobre o volume de emissão de radiação, sobre isso aí consenso que a Anatel tem que regular isso através de legislação federal, inclusive, mas através até de decisão já do STF, ficou estabelecido que, com relação à implantação e instalação de antenas, cabe ao município legislar e fiscalizar o aspecto urbanístico, do uso do solo urbanístico. Do ponto de vista urbanístico, o senhor acredita que a maneira indiscriminada com que as antenas têm sido colocadas na cidade, sem respeitar qualquer tipo de análise urbanística nesse período, isso de uma certa forma prejudicou no planejamento urbano da cidade? Ele prejudica o ambiente urbano, sem dúvida. O que acontece? A gente precisa ter cuidado com esse tipo de equipamento, tá? É muito feio você ter uma caixa d'água no meio da praça, perto da tua casa. Agora, se não tiver a caixa d'água, não chega água na tua casa. É muito ruim ter o ponto de ônibus na porta, tá? Mas se não tiver o transporte coletivo... Então, equipamento público urbano é um incômodo, certo? O poste da rua é feio pra caramba, mas se não tiver luz na tua casa, não tem luz, nem telefone, nem TV a cabo, nem um monte de coisa. Existem soluções de enterrar? Existem, mas é impossível fazer isso numa cidade que já está consolidada, com 1 milhão de habitantes, da forma como está. Tá? Então, antena de celular, ela precisa existir, porque hoje o Brasil tem mais celular do que habitante, tá? É uma coisa que até foi uma coisa que permitiu o acesso de camadas mais simples da população à atividade econômica, porque o cara que é um pintor autônomo, um pedreiro autônomo, ele consegue hoje viver comercialmente, porque ele não precisa ter um escritório, ele consegue trabalhar. Quer dizer, então, existe todo um aspecto da telefonia celular que a gente não pode deixar de olhar. A proposta da lei era se você fazer esse compartilhamento. Isso é o principal ponto. Agora, é muito difícil você dizer que precisa fazer o compartilhamento e ficar só num artigo da lei dizendo isso. Como que é esse compartilhamento? Ele é compulsório, não é compulsório? E a hora que eu limito o limite de radiação, eu pioro a situação. Porque é melhor eu ter uma antena, e eu tenha todas as operadoras, do que eu ter 10 antenas de 10 operadoras. Porque a visão
isso eu participei das discussões de parte da construção da lei anterior, o que acontece? Tinha 3 operadores, então estava divino e maravilhoso, certo? Hoje eu tenho quantas que operam em telefonia? Então, 10. não se viu que o mercado estava sendo aberto e que eu teria um paliteiro na cidade, tá? E o compartilhamento é necessário. Existem formas de você fazer esse compartilhamento? Existe. Agora, como obrigar fatos consumados é uma coisa que me preocupa. Por outro lado também, fica complicado uma decisão para uma autoridade pública chegar e dizer, não, então a partir de agora desliga todas as antenas, vamos começar a fazer tudo de novo, certo? Então, nesse momento, vale o bom senso. E o que não está difícil ocorrendo, a gente solucionar. Porque nós temos vários casos em Campinas, inclusive de instalação de antenas em áreas de preservação ambiental, aqui na região de Joaquim Egídio, quer dizer, o que mostra essa Mas falta de bom também a senso. antena lá não vai causar problema nenhum, tá? Porque a antena, ela tem, a partir de 30 metros do ponto de emissão, a radiação que chega é praticamente zero, tá? Então, se eu tiver uma antena com 30 metros de altura lá, o impacto que ela vai causar é nenhum. E certamente aquela região também precisa comunicar. Não adianta a gente falar que a APA não pode ter antena, porque a APA é 1/3 do município de Campinas, tá? Esse é o problema. É muito simples a gente ter conceitos gerais, tá? É uma coisa muito complicada. A solução genérica ela é muito perigosa sempre. Quer dizer, tem um exemplo que foge um pouco ao tema, mas eu gostaria de falar. O que acontece? Aconteceu na semana passada, foi objeto de diversos protestos, o problema daquela ciclista que foi atropelada na Avenida Paulista. Quem que acabou sendo preso? O motorista do ônibus. Quando, na verdade, quem deveria ter sido preso foi quem permitiu a bicicleta andar lá. Ah, então o senhor é contra a ciclovia? Não, pelo contrário. Eu fiz, quando estava na INDEC, nos idos de 91, todo um plano cicloviário básico em 91 para Campinas. Ciclovias físicas, não ciclofaixa. Isso foi simplesmente abandonado ao tempo. Tá? Abandonado ao tempo quer dizer, quando mudaram a sede, eles transferiram todos os funcionários de novo para a prefeitura, foi aí que eu fui para o planejamento, e isso ficou abandonado. Esse sistema foi jogado fora, todo o trabalho técnico que a gente fez. E o que acontece? Como que o motorista de ônibus, porque a partir da roda de trás do ônibus para frente, ele não consegue enxergar quem está numa altura coisa. Então, ele não tem condição de coisa. Como é que ela está entre uma faixa de ônibus e coisa? Eu não posso conviver bicicleta com 2 veículos pesados. Certo? Uma das coisas que o senhor vê na rodovia dos Bandeirantes, domingo, indo para São Paulo, o senhor vai ver um monte de gente no acostamento. O que é o acostamento? O acostamento é a área de escape da rodovia. Isso é um crime. Quer dizer, então, não que alguém vá fazer isso fortuitamente, mas se um carro estiver desgovernado, existe a faixa do acostamento para conter o veículo. Se o senhor permite que o cara ande de bicicleta lá, se houver um veículo desgovernado, vai atropelar 10. Aí vai dizer o quê? Que o motorista é criminoso? Desculpa, é quem permitiu a rodovia lá, quem permitiu trafegar. Então, essas coisas a gente precisa ter muito cuidado ao inserir certos conceitos na coisa. É muito complexa essa coisa. Os empresários afirmam que a burocracia é a irmã siamesa da corrupção. Então, o senhor falou aqui sobre a possibilidade da alteração dos procedimentos que são necessários para uma análise efetivamente mais rápida, conforme a exigência do mercado. Agora, isso, até que ponto isso iria contribuir, já que está mostrando... A partir daí, como eu falei, esses procedimentos que estão sendo preconizados, o protocolo ele é recebido, e volto a repetir, não estamos inventando a roda. Esse é o procedimento que é usado no Estado pelo Grapoab. O senhor protocola hoje, o senhor sabe o dia que vai ser apresentada a resposta para o senhor. E o município vai se comprometer com aquele prazo. E vai ter uma secretaria, que não é a secretaria que está fazendo, a proposta nossa no estudo é que seja a Secretaria de Controle e Gestão, tá? Ela vai conduzir para que o prazo, as coisas aconteçam. Então, deixa de haver aquela coisa do processo, sai daqui, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E também o senhor vai ter ou não, até antes do prazo, se aquilo for considerado inviável. Por exemplo, não adianta nada eu estar querendo fazer um prédio na Nova Campinas
Vamos supor que alguém protocole. É um direito da pessoa protocolar a consulta. Tá? Aí o que vai acontecer? Vai chegar planejamento. Não, lá é zona 4, não pode, ponto. Ninguém vai perder a análise, pedir estudo de tráfego, pedir isso, pedir aquilo, se o não já está de fábrica, filho. Não tem, aqui não pode, zonamento não permite, ponto. Arquiva aquele processo, notifica o empreendedor. Acabou. Isto é procedimento. E com isso, evita-se, porque esse negócio que a burocracia facilita, nem sempre. Eu acho que se você colocar a ordem, o procedimento que a gente adotou, por exemplo, em ficha de informação, a tua ficha eletrônica, eu não sei quem pediu, a não ser o dia que eu emito a ficha. Porque vem um registro eletrônico que eu quero uma ficha para esse código cadastral. Eu não sei se quem pediu foi a Lair, se foi o vereador atual, se foi o senhor, se foi qualquer pessoa. O técnico que está fazendo, ele não sabe para quem que ele está emitindo. Ele vai saber no dia que imprimir, o sistema diz para ele. Então, é absolutamente impessoal. Então, se não sai a sua ficha e não sai a dele, é porque existe algum problema naquela unidade territorial do município. Então, isso é uma forma de você promover uma justiça na coisa e evitar exatamente aquela história. Não, quebra o galho, libera essa ficha para mim. Não existe. Ela entra por ordem numérica no sistema. E a afirmativa não é que essa prefeitura... isso é constatado mesmo. É geral, dizer, lógico. Você vai, assina aqui, agora a outra assinatura você vai na outra sala, agora Isso. o carimbo vai na outra sala, então isso aí é terrível. Não, esse processo pode parecer piada que eu vou falar, mas como é que o senhor pedia ficha de informação antes de fazer eletrônico? O senhor sabe? Eu subia no 19º, tá? Não vai rir, por favor. Ia no guichê, preenchia a DARD, descia, pagava no banco, voltava e protocolava no outro coisa, depois de 10 dias o senhor tinha a ficha. Dá 4 subidas no elevador, a gente fez o cálculo, nós tiramos mais ou menos 300 pessoas por dia do elevador. Secretário, durante esse período que o senhor ficou à frente da secretaria, se eu não me engano, o senhor Ricardo Cândia, ele foi diretor no planejamento, ou não? Não, eu ficou... sou servidor de carreira, eu era funcionário do Departamento de Planejamento, o Ricardo Cândia, ele foi diretor do DEPLAN e do DIDC durante os primeiros 6 meses. Após isso, eu assumi a diretoria de planejamento, tá? No lugar dele? No lugar dele. Certo. E em 2008 eu assumi a secretaria. Certo. Tá? Depois que o senhor assumiu a secretaria, ou mesmo durante que o senhor era diretor, que o senhor Ricardo Cândia se afastou, ele de uma maneira comum era visto na secretaria fazendo... Ele às vezes ia na secretaria. Agora, não só ele, como diversos ex-diretores. Assim, mas Isso daí é uma coisa normal, que ele, como qualquer cidadão, ele tem acesso. Que trabalhava trabalhava nessa coisa. no ramo, na situação. Agora, de uma maneira geral, ficou muito caracterizada essa atuação dele, junto inclusive com outras pessoas, para aprovação de empreendimentos, inclusive empreendimentos direcionados a 2 empresas propriamente, a Goldfarb e a MRV. Em algum momento, o senhor atendeu ele e outras pessoas com ele, sobre a viabilidade de empreendimentos? Análise geral de diretrizes, sim. Sem dúvida. Mas na fase em que você vai fornecer diretrizes. Até porque você, em determinadas situações, você dá uma vista geral e diz, olha, isso aqui tem determinadas condições, você precisa atender, pode ou não pode. E o senhor se recorda quais eram os empreendimentos que ele ia lá solicitar? Por exemplo, do Parque Jambeiro, ele foi solicitar informações? Não, porque o Parque Jambeiro foi aprovado numa gleba que já estava coisa. Já havia uma diretriz Já havia era uma gleba que era da Texas, se não me engano, instrumentos, e que foi vendida para a MRV. Então, eles não fizeram qualquer estudo de viabilidade. O senhor se recorda quais foram os empreendimentos que ele foi lá solicitar uma análise? Não, porque... Esse do Extra, por exemplo? Não, esse do Extra não, porque esse do Extra ele já tinha processo também na prefeitura correndo desde 2001. O processo de 2001, a diretriz do Extra foi dada em 2001. O empreendimento ali do Jardim Miriam?
Ou do Não, Swift? Não, ali foi empreendimento em lote. Do Swift? Do Inspirato, Aquele- não. Também. O senhor não se recorda qual era... Não, teve algumas consultas diárias se era possível, se não era possível. Não, especificamente, eu não consigo afirmar para o senhor quais foram. Ele, ao invés de ele entrar com a ficha de informação, ele tentava de uma maneira Não, informal... de um já modo ter geral, perguntar sobre uma coisa, isso daí é normal as pessoas pedirem. Saber se pode fazer determinada coisa em determinada região da cidade. Nada que venha a trazer qualquer comprometimento ou coisa. Nesse aspecto, eu nunca tive qualquer... Certo. Também nunca fui procurado por atendia ele todo para mundo, fazer e atendia isso. todo Eu mundo. atendo todo mundo. Entendo. Posso não atender com a